Bem-vindos ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar do iOS 18.3 na sua versão final, sim, que você logo vai poder instalar no seu iPhone e eu vou te contar tudo sobre ela. O que tem de novidade, está funcionando bem, então já deixa seu like, deixa seu hype, se inscreve no canal que é muito importante para nós. E, sem mais enrolação, vamos para ela. Essa versão é a 18.3, ela tem 7.31 GB, ou seja, é praticamente um sistema operacional inteiro que você vai instalar no seu iPhone. Então, quando a gente olha 100.31, parece muita coisa. Se você comparar que tem iPhones de 64 GB, mostra o quanto é grande o sistema operacional. E a sensação que eu tenho é que aqui a Apple fez um ajuste fino de todas as mudanças que vieram no iOS 18 e corrigiu boa parte dos problemas. Então, se você já tem o iOS 18, está pensando se vai instalar ou não, se você tem o 18.0, pode instalar. Se você está no 17, está no 16, tem um iPhone um pouquinho mais antigo, então eu acho que aí compensa você esperar, colocar aqui no comentário pedindo uma ajuda, olha, eu tenho tal telefone, será que você que instalou tem problema? Aí toda a comunidade acaba postando e ajudando você. E aí você pode estar me perguntando, tá bom, Ricardo, como é que você sabe que essa é a versão final? Porque quando você vai olhar o número do build, ele te dá dicas. Então, toda vez que você entrar lá no configurações e na informação do iOS, ele vai ter esse número aqui que a gente chama de número de build. E se tiver, por exemplo, uma letra H, J, são versões mais novas. E ela vai chegando, vai diminuindo as letras, então quando você está na letra A, é sinal que ela está muito próxima da versão final, e aí quando você já tem um número 0, por exemplo, já indica que é a última versão, que essa versão não tem mais atualização, deve sair essa versão para o usuário. Isso é uma regra, a não ser que no meio do caminho a Apple encontre uma falha muito crítica, mas geralmente não acontece isso, porque essas versões são colocadas primeiro para os usuários beta, na versão developers, que fazem o desenvolvimento de software, que é a que a gente utiliza geralmente. Também tem a versão beta público, que é para o público que gosta de testar. Esse pessoal testa as versões, manda os erros para a Apple e a Apple corrige. Então, geralmente, quando está nessa condição aqui, muito dificilmente vai ser uma nova. Então, essa daqui, como vocês podem estar vendo, é a 22D60. Então, é a versão final, é a que vai sair para você aí muito próximo, aí na próxima segunda-feira você já pode instalar, que é para todo mundo. Outra coisa que eu sempre olho é o seguinte, se há atualização no modem do firmware. Por que isso? Quer dizer, do firmware do modem. E por que isso? Porque a parte do firmware do modem é a que vai fazer toda a interface de comunicação com a sua operadora de celular e também a rede de Wi-Fi. Então ele vai deixar muito mais rápido a conexão. Se tiver algum erro, tiver pacote perdido, eles vão acertar isso. E da 18.2 houve alteração. Então, se você está utilizando o iPhone de modo regular, sem ser beta, há uma atualização aqui que vai acontecer. Agora, se você está vindo de outras betas, a última atualização de firmware veio na 18.3 beta 2. Houve lá a atualização de firmware, aí você não vai, na versão final, ter essa atualização porque você já atualizou. Agora, se você está vindo da 18.2, da 18.1, da 18.0 ou de outro sistema operacional, vai ser atualizado o firmware do modem para vocês. Já na calculadora, houve a adição de um novo recurso. Então, por exemplo, se você fazer 5 vezes 3, que é igual a 15, e aí você clicar no igual, ele vai voltar a multiplicar vezes o último número que você colocou. Ó. Então, 15 vezes 3, agora vai multiplicar, vai ser 45 vezes 3, 135. Agora vai fazer 135 vezes 3, 405 vezes 3, e assim por diante. O meu está com uma vírgula aqui, por quê? Porque eu estou utilizando o sistema operacional em inglês, justamente para que eu não tenha problema em utilizar o Apple Intelligence, que só funciona a partir do iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e a linha 16, 16 Pro e 16 Pro Max. Então, assim, tudo que você vê no meu celular, ele vai estar configurado como um celular americano, mas não tem problema algum em você utilizar esse recurso especificamente. Quando for algum recurso de Apple Intelligence, eu vou avisar para vocês. Uma outra reclamação que o pessoal estava testando beta e encontrou é que havia sumido os wallpapers do iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max. E vamos ver se ele voltou aqui. Aqui a gente tem a parte astronômica, o caleidoscópio, os emojis, o Unity, que sai todo ano pela Apple, assim como o Pride, o do iOS 18, que está literalmente a 3
gerações, né? Não consta aqui o wallpaper do iPhone 16 e 16 Pro. Realmente sumiu. E para que você não tenha que correr no Google para saber qual que é o wallpaper dos iPhones 16 e 16 Pro, 16 Pro Max, é esse daqui. E, como vocês podem ter visto, não se encontra lá. Aproveitando, eu queria colocar para vocês que a gente aqui está com um quadro novo, que é o Me Ajuda Aí. A gente coloca as cestas, não colocou nessa cesta por causa do lançamento do Galaxy S25 Ultra, que a gente colocou o vídeo no canal, mas é uma forma de a gente colocar em vídeo a pergunta e dúvidas que vocês têm e a gente vai tratar e responder do modo mais preciso possível. E aí como é que funciona isso? O algoritmo do YouTube, infelizmente, ele só pensa em dinheiro. Então ele só vai acabar divulgando os vídeos que ele consegue gerar mais receita. E tem um recurso nos vídeos chamado Valeu. Então se tiver uma dúvida e quiser que seja respondida em vídeo, você coloca lá no Valeu, é R$5. O YouTube vai ficar com a maior parte do dinheiro, mas o objetivo de você colocar esse valor é só que a gente impulsione mais esse vídeo, então é uma forma de a gente ajudar vocês e vocês também nos ajudar. E a gente geralmente responde no comentário quando tem tempo, quase de todos os usuários, é difícil um ou outro que às vezes acaba passando batido, que o YouTube não é uma plataforma que ajuda muito nas respostas de vídeo no YouTube, para nós criadores. Então, o comentário do pessoal às vezes em vídeo mais antigo fica escondido, ou quando ele comenta em cima de outra pergunta também não vem alerta, então fica um pouquinho mais responder, mas você coloca o valor e vai emitir para nós e a gente vai responder na quinta-feira. Nessa quinta-feira não teve o vídeo, como eu coloquei para vocês, que a gente colocou um vídeo do lançamento do Galaxy S25 Ultra e a gente fez como se fosse um react, eu acho que de 3 bons youtubers que receberam o telefone antes de nós, já que a Samsung também não manda o celular para nós. Outra alteração interessante que veio no iOS 18.3 é que eles mudaram a posição do Genmoji, agora ele está aqui junto com a lista de figuras que você pode colocar junto com as suas mensagens. Então, se você não está acostumado, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui o Duolingo, e o Duolingo tem algumas figurinhas, então ele vai colocar aqui, eu posso mandar através de mensagem para algum destinatário. Ou se não, você pode mandar um Digital Touch, que isso daqui é bem antigo, que era um formato de coração, que você podia fazer desenho e as pessoas recebiam do outro lado e assim por diante. Mas, de todo modo, agora a gente tem o Genmoji, e o Genmoji é um recurso exclusivo do iPhone com Apple Intelligence. Então ele vai ter para os iPhones 15 Pro, 15 Pro Max, iPhones 16, 16 Pro e 16 Pro Max. Só para te mostrar o que é um emoji, só para mostrar para vocês o que é um Genmoji, é o seguinte, eu vou colocar aqui como é que eu quero que ele faça uma figura para você mandar para alguém. E é muito simples, então eu vou colocar create a smile with hat. Estou escrevendo em inglês, tá, pessoal? Porque o sistema operacional do Apple Intelligence só funciona em inglês. Então ele vai criar aqui o smile com um chapéuzinho e aí ele vai me dando opções de chapéu conforme eu passei o comando para ele. Eu também posso alterar esse comando, ó, Red Hat. Quem é do tempo do Linux vai lembrar que a associação existia uma versão de Linux chamada Red Hat e agora eu pedi para ele gerar com o chapéu vermelho o Smile. E assim por diante. Você pode também criar um Genmoji de um lanche, de uma fruta ou algo assim. Ele vai criar para você. Outra alteração também que tivemos é quanto à notificação e o Apple Intelligence. Você pode perceber agora que tudo que é resumido pelo Apple Intelligence, ele coloca em itálico. Então vocês podem perceber, por exemplo, tem uma notificação aqui da Vivo, que é diferente da letra da notificação do Minha Casa, que é um aplicativo que eu utilizo da Apple para casa. E aí, como eu tenho uma série de notificações, ele resume, utiliza o Apple Intelligence para resumir esse monte de notificação que vem e deixa em itálico. Isso porque ele estava criando notícias falsas. E como ele estava criando notícias falsas, ele pegava uma notícia real, interpretava de alguma maneira e aí a interpretação era incorreta. E por causa disso até a Apple no iOS 18.3 tirou a parte que ele resumisse as notícias. Então esse daqui é uma nova feature que tem, que eles tiraram a parte de resumo de notícias, mas colocaram as letras em itálico para você saber o que é Apple Intelligence. Isso daqui só serve para quem tem Apple Intelligence, que eu já falei para vocês no vídeo quem é que consegue utilizar. Agora, tinha um ponto que me incomodava bastante, que aqui
dentro do Notas, utilizando o Apple Intelligence, junto com o complemento do ChatGPT, é que conforme eu ia pedindo novas substituições de texto, novos incrementos, ele chegava uma hora que ele travava. Eu vou fazer isso com vocês aqui, eu não testei antes, então vamos acompanhar juntos. Para você pedir para o ChatGPT escrever um texto para você, você clica no símbolo do Apple Intelligence, entra em composição, pede para ele criar algo com o ChatGPT, então eu vou colocar aqui em português, lembrando que como o ChatGPT é multilingual, ao contrário da Apple Intelligence até hoje, você pode fazer as suas solicitações em português. Criar um texto comparativo entre o iPhone 16 e o Galaxy S25 Ultra. Então, agora ele está indo lá no ChatGPT, pede para elaborar o texto, traz para cá, tá? Lembrando que eu utilizo a Conta Plus porque eu assino o ChatGPT, então eu não tenho tantos limites para criar assim. Então ele criou aqui o texto em inglês. O que eu vou pedir? Puxa, mas como ele criou em inglês, ele ainda não terminou de fazer, tá? Quando ele fica com essas cores, é que a versão não está finalizada do texto, e eu mexendo aqui é algo para que eu atrapalhe ele. Mas eu vou fazer o seguinte, como ele escreveu em inglês, eu vou dar um Select All e vou pedir para traduzir para português. Clico novamente aqui, vou lá em Compose. Isso daqui já ajuda também a fazer o teste para ver se ele vai travar ou não. Traduza para o português. Ele continua com esse efeito gráfico. Aqui ele já colocou aqui a versão em português. Terminado o texto, ele não terminou tudo, que vocês viram ele passando a parte colorida, e agora ele terminou. E aí vocês podem perceber que até ficou um pouquinho embaralhado o texto aqui. Então, vou dar um OK, e agora eu vou pedir para ele fazer mais coisas. Expanda o texto, coloque o preço de venda para o Brasil. Eu não coloquei nem especificamente, olha, coloco o preço de venda do iPhone com o do Galaxy, eu só joguei informação, só para ver se a gente consegue travar ele. Ele continua fazendo aqui, ó, vocês podem ver que baralhou um pouquinho o texto. Preço e disponibilidade, no Brasil o iPhone 16 Pro começa pela bagatela de R$ 9.999, enquanto o Samsung começa a partir de R$ 10.499, ficou mais caro, não sei se essa informação é verdadeira. Eu acredito que sim, mas dei um done. Até agora ele não travou, hein? Tá de parabéns. Geralmente na terceira ele já começava a ratear. Expanda o texto e comente sobre o mercado latino-americano. Então, ele continua coloridinho, sem travar até agora. Terceira inserção que a gente faz. E ele continua escrevendo aqui, vida da bateria. Literalmente a gente está dando bastante trabalho aqui para o ChatGPT, fazendo jus aos R$ 99,00 que eu pago mensal para poder utilizar o Plus. Terminou. Expanda mais o texto. Olha, antes, nessa hora aqui, ele já travava, ele já começava a abrir o bico, como o pessoal gosta de falar, e até agora tá muito boa a versão aqui. O problema é quando a gente começa a elogiar, acho que em todos os vídeos que a gente começou a elogiar, ele foi lá e travou. Eu acho que agora me parece que tá muito ajeitado isso daqui. Até a forma como ele tá trabalhando com o texto, ó. Isso daqui tá dando um texto grande, inclusive. Peru, Colômbia, desde profissionais urbanos até jovens gamers e família. Que ele já começou a colocar um somebody love no texto. Mas aqui, ó, ele já parece que já começou a dar uma rateada. Ele continua piscando a luz aqui, ó, mas eu já não tenho mais aquele controle que eu tinha no texto. Eu acho que ele está à beira de travar. Vamos ver se ele vai travar ou não. Eu não vou mexer nele. Eu vou esperar, ver o que acontece. Terminou o texto, hein? Conseguiu terminar sem travar. Olha, tá ficando bom. Vamos fazer mais uma tentativa. Coloque também, fazer melhor, né? Acrescente sobre o mercado americano. Acrescente sobre o mercado norte-americano. Tá com 1.244 palavras, tá? É um texto razoavelmente grande até. E vocês sentiram que ele teve uma dificuldade maior para lidar com esse texto. Eu acho, das ferramentas do iOS 18.2, isso daqui veio no 18.2, a melhor é essa daqui. Eu gosto muito disso e também gosto no iOS 18 que veio a possibilidade de você gravar as suas ligações. E o que vai ficar interessante é que eu acredito que na 18.4 deve chegar a versão em português,
e aí vai ficar ainda melhor. Ele continua fazendo e ainda vocês podem ver que não travou. Eu acho que passou no teste, a gente fez 5 alterações de texto, é bastante coisa utilizando o Apple Intelligence e não travou em nenhum momento. Ele deu uma rateadinha, mas parabéns, Apple, corrigiu e corrigiu no Release Candidate. Não foi nem na versão Beta 1, Beta 2 que foi corrigido o problema. Quanto à fluidez do iOS 18.3 que você vai instalar aí no seu iPhone, a partir de um iPhone 15 Pro Max, ele está rodando muito bem, ó, vocês podem ver. Não estou tendo nenhum problema de fluidez. A abertura de arquivos está super rápida, ó. Posso ir, voltar, vir para cá, não estou tendo nenhum problema. E aí, vocês vão ver agora que eu vou rodar o teste de Geekbench, eu vou fechar todos os aplicativos para a gente poder fazer o teste e ver se essa versão está melhor de performance ou pior. Então vou rodar primeiro o teste de CPU, o teste é um pouquinho longo, eu vou editar o vídeo e você já vai ver a versão final. Terminado o teste, ficou 2.820 pontos em single core e 6.883 pontos em multicore. Vamos comparar com o teste do Beta 2. Então tivemos aqui ó, um acréscimo de performance no single core e empatamos literalmente com o mesmo número com multicore, 6.883. Eu estou gravando para vocês, parece que vai cair uma chuva lascada, não sei se eu vou conseguir tirar o som de trovões e raios, mas vamos ver se a gente consegue terminar o vídeo. Vou fazer agora o teste de GPU, vamos ver se melhorou. Vou rodar para vocês, vou cortar a edição e você vai ver o resultado final aí na sua tela. Terminado o teste, conseguimos 28.066 pontos na parte de GPU. Vamos ver o histórico disso? Aqui a gente teve uma pequena queda comparado com as outras versões. Nós tínhamos 28.214 e agora passamos para 28.066. E quando deve sair essa versão? Essa versão vai ser instalada para vocês aí na segunda-feira, vai estar disponível para download. É só você lá clicar em ajustes, atualizar o sistema operacional e você vai ter o seu iOS 18.3. E o 18.4 deve sair já, eu acredito que um beta já. Se não sair na semana que vem, vai sair na próxima. E essa sim também vai vir com muitas novidades. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no canal, que é muito importante para nós. E até a próxima!